Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí. Estamos aqui para mais um vídeo, né, pessoal? Eu tô aqui, acabei de chegar na escola onde eu trabalho, certo? Então deu tempo aí de fazer mais um videozinho, tá? Pessoal, esse vídeo, certo? De certa forma é uma continuidade, vamos colocar assim, daquele outro que eu estava falando para vocês, né? Daquele outro conceito, tá? Que eu estava falando para vocês sobre a banalidade do mal. Então esse vídeo que eu vou falar para vocês é sobre um livro muito importante, né, que é a Psicologia das Massas, né, do William Reich, certo? Um livro muito importante, um livro que fez muito sentido aí na época em que ele fazia muito sentido na época em que ele foi publicado e ainda faz, tendo em vista aí as condições, né, da nossa sociedade, certo? Então eu vou falar um pouquinho desse livro e como que a gente vai trabalhar e está trabalhando esse livro na sala de aula. Isso é muito importante, tá? Então, pessoal, esse livro, né, A Psicologia das Massas, do William Reich, é um livro que... É, William Reich, para quem não conhece, ele foi um importante psiquiatra, né, psicanalista da Alemanha, certo? E ele estava inserido naquele contexto também de ascensão é, do fascismo, né, lá do nazismo lá na Alemanha. Então, tanto que esse livro, né, a Psicologia das Massas, ele sai em 1933, né, é o momento em que inclusive o momento em que o Hitler chega no poder, né, através do voto, o Führer, né, o Hitler chega no poder, tá? E aí a gente sabe o que acontece depois disso, tá? Então, pessoal, esse livro ele é muito interessante, tá? Porque ele é uma das questões que a gente pode levantar, com o estudo desse livro é justamente buscar entender um pouquinho por que tantos alemães eles acabaram é, comprando, né? Acabaram comprando as ideias do Hitler. Por que tantos alemães acabaram aceitando ali as ideias do líder, né? Do Führer, certo? Por que aconteceu isso? Certo? Então essa é a grande questão, uma das questões colocadas por esse livro. Porque, tendo em vista, né, pessoal, que a gente nunca pode desvencilhar, certo? A publicação desse livro e o contexto desse livro, inserir esse livro num contexto, é importante a gente perceber isso, né? Um contexto que, se a gente for ver, é um contexto no qual existe, né, um contraponto para o nazismo nesse contexto alemão, que é justamente o regime comunista, né, as ideias do comunismo que vinham da União Soviética, tal, propagadas por toda a Europa também. E aí o comunismo, né, pessoal, a proposta em si, se a gente for estudar o comunismo, né, buscar entender o processo histórico da construção do comunismo, o comunismo ele vai falar da libertação humana, vai falar da quebra de grilhões, vai falar de autonomia, vai falar de liberdade, né, da luta contra aqueles que oprimem, né, que na visão lá dos teóricos comunistas, grande parte deles que escreveram no século XIX, seguia mais ou menos esse caminho, né, de luta, né, de oposição entre ideologias diferenciadas, tá? Então, por que o povo alemão, pessoal, acabou optando, né, por uma versão mais reacionária, por uma visão mais reacionária do que propriamente uma visão que seguia, né, a lógica comunista? Beleza? Hoje, e detalhe, né, pessoal? A gente tem que entender que o comunismo, naquela época, era algo que estava em plena ascensão, era algo bastante forte, era uma ideologia que estava ali no contexto, né, da Alemanha, né? E, certo? Então é importante a gente frisar, a gente nunca pode descontextualizar uma obra, né? E essa obra a gente tem que inserir nesse contexto, tá? A explicação, pessoal, que a gente dá para essa tendência é justamente entender que existia na sociedade alemã algumas tradições, algumas questões que estavam arraigadas aí por milênios na sociedade alemã, certo? Não só na sociedade alemã, mas nas sociedades europeias, certo? Em vários lugares da Europa, que eram ideias que tinham a ver com tradição, que tinham a ver com patriarcado, que tinham a ver com o poder o poder masculino, certo? A submissão a esse patriarcado, a submissão à religião, certo? Eram ideias muito tradicionais, muito tradicionalistas que pairavam na Alemanha, certo? Então, a perspectiva, muitas vezes a gente, né, que se coloca com o livro é justamente essa,
né, uma perspectiva que os alemães, ou a maior parte deles, acabou optando por essas ideias mais tradicionais, essas ideias que tinham a ver, né, como eu estou falando, com a tradição, com um contexto mais é, milenar, vamos falar assim, de dominação, tal, do que propriamente ideias mais recentes, né, mais libertadoras, que eram as ideias comunistas, tá? Então, é nesse sentido. E o que o Hitler ele fez, né? Ele conseguiu, pessoal, capitanear todas essas angústias, né? Ou melhor, essas ideias. Ele confluiu todas essas ideias por uma causa comum, que seria a criação de uma Alemanha grandiosa, né? Valorizando sempre o espírito fanista do que tinha lá o alemão, que, né, permeava a Alemanha naquele contexto, tá? Então, é justamente isso. Então, o comunismo, apesar de ser as ideias, né, de estarem presentes naquele contexto europeu, de terem a sua força, elas não conseguiram, de certa forma, se colocar contra aí milênios de dominação, milênios de tradição, milênios de patriarcado, certo? De dominação patriarcal, de submissão da mulher, dos trabalhadores nesse sentido, tá? E é muito interessante, então, a gente perceber, né, pessoal, como que funcionava, então, esse lado, né, essa mentalidade das massas, né, lá na Alemanha. Então, assim, né, existem várias explicações, pessoal, se a gente for colocar, é, do porquê da Alemanha, dos alemães acabarem aceitando essas ideias, né? Uma das principais e que mexeu é a questão econômica, né? Então a gente fala da Alemanha destruída, a gente fala da Alemanha humilhada, tal. Mas também é interessante a gente perceber, e o William Reich ele coloca essa questão, né, na psicologia das massas, essa questão de caráter de dominação da tradição que os alemães tinham, né, e acabaram aceitando, né, acabaram comprando. E o Hitler fazia uso, né, conseguiu fazer um uso grandioso dessas ideias tradicionais dos alemães, tá? Não sei se ficou claro aí para vocês o vídeo, certo? Essa noção, tá? Então, que pessoal, de certa forma, um pouquinho o que acontece hoje, né? Se a gente for fazer, é óbvio, né? Cada região tem a sua especificidade, né? No entanto, é interessante a gente perceber que por que os regimes hoje, inclusive aqui no Brasil, de extrema direita, eles ainda têm essa força, né? Apesar da Alemanha ter perdido a guerra lá em 1945 e o fascismo ter sido derrotado no campo de guerra, as ideias, ela, de certa forma, ainda prevalecem, né? Por quê? Por que essas ideias ainda prevalecem hoje em dia, essas ideias de extrema direita, essas ideias que veiculam muitas vezes o ódio, o ressentimento, né? Então, é uma boa pergunta, acredito, né, pessoal? E a gente trabalha um pouco nessa questão, a gente trata, né, busca entender o porquê disso, certo? Esse contraponto. É a partir desse contexto que a gente consegue trabalhar isso em sala de aula, trazer a discussão para os dias atuais, certo? Tentar olhar a percepção, buscar enxergar vertentes religiosas, mas, por exemplo, né, mas que não são tão conservadoras e buscam, por exemplo, um caminho mais progressista, né, nesse sentido de perceber, de ser tolerante e tal, em contraponto com essas ideias de ódio, de ressentimento que fazem parte, que fizeram parte no passado e que a gente sabe foram veiculadas pelo Hitler, né, encabeçadas pelo Hitler. Ele conseguiu dinamizar, fazer com que isso chegasse à tona, né, na visão dele, o Führer, né, o pai condutor, o guia, certo? Em contraponto com uma visão um pouco mais libertária que eram os comunistas na época, tá? Então, esse é o ponto, certo, pessoal? Acho que vocês conseguiram entender a ideia do Psicologia das Massas, tá? Qualquer problema, a passagem que você não entendeu, deixa aí o comentário, beleza? Aí sugestão, tá? Porque é uma ideia muito bacana e que traz um pouco dessas questões aí atuais que fazem parte da nossa sociedade aí hoje, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção, por vocês terem visto o vídeo, beleza? Dá aquela curtida e aí compartilha o vídeo, beleza? Se inscreve no canal, beleza? Tchau, pessoal, um grande abraço, a gente vai se falando aí. Tchau, tchau, valeu!